Olá, papai, mamãe e demais cuidadores das crianças da Tavema Oficina do Futuro. Meu nome é César e este é o segundo vídeo dessa série que a gente produziu para vocês com todo carinho para que a gente, como se diz, esteja no mesmo barco, na mesma página, falando a mesma língua com as nossas crianças. Nós estamos ensinando para eles sobre forças de caráter. A gente já começou a falar sobre isso no vídeo 1. Então, se você não viu o vídeo 1, tem que assistir, ver lá o vídeo 1 para você entender o que eu vou falar aqui nesse vídeo. Você já percebeu o quanto a gente, né, todo mundo, só repara naquilo que está errado, naquilo que é negativo, naquilo que não deu certo, nas coisas ruins, nas coisas feias, né? Então, por que acontece isso? Tem um motivo. Na nossa evolução como ser humano, foi importante que o nosso cérebro tivesse apto, programado, pronto, para ver os perigos. Ó, qualquer coisa diferente chamava atenção, porque ali podia estar um perigo e eu podia morrer, né, naquela época. Hoje não tem mais o leão que me ataca, tá? Não vai ter uma fera, porque eu não vivo mais na selva, mas ainda conservo aqui no meu cérebro essa coisa de alerta ao que é diferente, alerta ao que não funciona, a gente vê como perigo, tá? Então, primeira coisa é normal, não se sinta um monstro por causa disso. Mas esteja atento, porque a gente faz isso com a gente mesmo, né? A gente às vezes tem várias virtudes, várias coisas que a gente faz bem, mas a gente só pensa naquilo que a gente não faz bem, né? E também com os nossos filhos. Pensando em ajudá-los, a gente só foca naquilo que eles não sabem, naquilo que eles fazem errado, naquele mau comportamento. Então a gente fica repisando e falando o quanto ele é isso, o quanto é aquilo, o quanto ela não faz isso, enquanto ela não sabe o quanto ela não sabe isso ou aquilo. A gente até humilha a criança muitas vezes e a gente desanima. Porque a criança fala, bom, então eu sou mesmo uma porcaria, né? Não presto para nada, olha só, né? Meu pai e minha mãe estão dizendo o tempo inteiro que eu sou isso, aquilo outro, que eu não sei isso, que eu não faço aquilo. Então, calma. De novo, não é para fingir que o mau comportamento, por exemplo, não existe, né? Não, o mau comportamento, se ele existe, a gente tem que considerá-lo, mas qual que é a proposta do estudo das forças de caráter levado para a nossa casa? É a gente ajudar os nossos filhos a lidarem com aquilo que é uma fraqueza neles, a partir daquilo que é uma força. Então ele vai usar a força que ele tem, e ele tem, para lidar com os desafios, para aquilo que ele não sabe fazer tão bem. Tá? Então é isso. Eu vou explicar depois melhor isso, conforme a gente vai dando exemplo, mas em princípio é isso. Resumindo, todos nós temos forças de caráter. Eu falei, vou repetir que são 24, eu vou mostrar para vocês daqui a pouco. Né? A gente usa mais umas do que outras na vida. Então, as que a gente mais usa, a gente chama de forças dominantes. Então, eu tenho as minhas, você tem as suas, o seu filho tem as deles. Então, cada um usa mais determinadas forças. É normal, né? Isso acontece. É que nem um músculo. Se eu faço muito exercício com o braço, eu desenvolvo mais esses músculos do braço. Se eu trabalho muito o ombro, eu desenvolvo os do ombro. Se eu faço muito exercício com a perna, eu desenvolvo os músculos da perna. E assim cada um de nós é diferente um do outro, graças a Deus, né? Bom, então vamos lá. Mas o que são as forças de caráter? Vocês vão entender tudo isso melhor conforme vocês continuarem aqui, forem entendendo o que são as forças de caráter e os exemplos que eu vou dando a partir desse e dos próximos vídeos, tá bom? Então vou mudar aqui para a próxima configuração, onde eu trago para vocês as forças de caráter, finalmente. Bom, essas forças foram descobertas pelos cientistas, eles não inventaram. Eles pesquisaram no mundo, todas as culturas do mundo. Assim, não vou me estender, foram mais de 50 cientistas. Até hoje esse trabalho é feito, mas chegaram em 24 forças. Essas 24 forças de caráter estão agrupadas em 6 virtudes, que eu representei aqui por uma esfera, tá vendo aí, ó? Então, imagina a vida, é assim que a gente ensina para a criança. Imagina a vida como uma estrada, né? Uma jornada a percorrer. Então, nessa estrada da vida, você tem que tomar decisões, você tem que fazer escolhas o tempo inteiro,
Então, você tem que saber usar buscar conhecimento e saber como usar esse conhecimento. Então, para isso, você usa as forças de caráter que fazem parte da virtude da sabedoria. Tá? E depois eu vou falar, nos próximos vídeos eu vou falar de uma por uma. Hoje você só vai ver aqui, ó, na virtude da sabedoria. Então eu tenho criatividade, curiosidade, senso crítico, amor ao aprendizado e perspectiva. São as forças de caráter da virtude da sabedoria. Eu vou ensinar depois, tá bom? Bom, nessa estrada vai ter ameaça. São ameaças do lado de fora, na vida, na sociedade, e ameaças aqui dentro. Né? Ansiedade, às vezes a gente tem pânico, tem medo de alguma coisa. Então a gente tem que enfrentar, senão a gente paralisa. Para isso eu preciso da virtude da coragem. E as forças que são caminhos para a coragem são a bravura, a perseverança, a integridade e o entusiasmo, que eu vou explicar depois. Mas nessa estrada que a gente está falando, a gente não está sozinho, tem outras pessoas com a gente. E a gente tem que se relacionar, não é? Tem a sua esposa, o esposo, a mãe, sogra, cunhado, primo, os filhos, os irmãos, os colegas de trabalho, enfim. Então, para eu saber me relacionar, para eu me sair bem nesse desafio, eu preciso das forças que estão no grupo da virtude da humanidade. Que forças são essas? Amor ou amorosidade, generosidade e empatia. Nós vamos explicar isso nos próximos vídeos. Tá, mas para a gente viver em sociedade tem que ser justo, né? Tem que ter regras, tem que ter harmonia entre nós, né? A gente trabalha em equipe, a gente não é isolado, né? A gente faz parte de uma sociedade, de uma cidade, de um país. Então, eu preciso das forças que estão na virtude da justiça. Então, no grupo da justiça, que forças eu tenho? Espírito de equipe, imparcialidade, liderança. Ok, mas olha, por mais que eu tente, muitas vezes eu caio em excesso, eu exagero, eu fico com muita raiva às vezes, ou às vezes eu fico muito orgulhoso, muito de nariz empinado, ou às vezes eu sou descuidado, não, faço as coisas sem pensar, como demais, corro demais, ou eu não tenho controle, né? Eu vou pelos impulsos, eu tenho acessos de ira, sou violento. Então, para evitar tudo isso, para atingir o equilíbrio, eu preciso da virtude da temperança. E na virtude da temperança, quais são as forças que eu tenho? O perdão, a humildade, a prudência e o autocontrole. E por fim, nós como seres humanos, a gente busca um sentido na nossa vida. A vida tem que fazer sentido para nós. Aqui a gente quer sentir que a gente está fazendo alguma coisa que faz sentido, que é útil, que alguma coisa que a gente está realizando, que a gente está deixando para os nossos filhos, para o mundo, para nós mesmos, né? E às vezes a gente também precisa ter jeito de sair dessa loucura do mundo e pensar numa coisa diferente, abstrair. Para isso a gente precisa das virtudes, da virtude da transcendência. E quais são as forças que estão na virtude da transcendência? A apreciação da beleza e da excelência, vou explicar nos próximos vídeos, a gratidão, a esperança, o bom humor, a espiritualidade. Então, resumindo, gente, essas são as 6 virtudes e as 24 forças de caráter. Vocês viram alguma coisa ruim aqui? Alguém vai achar ruim se o seu filho desenvolver a criatividade? Alguém vai achar ruim se o seu filho trabalhar a generosidade? Alguém vai achar ruim se ele fizer exercício que ajude a ser mais grato, a ter mais autocontrole, a ter mais entusiasmo, a ter mais bom humor? Né? Então, são tudo forças. São forças que são caminhos para essas 6 virtudes e que os cientistas chegaram à conclusão que quando a gente coloca em ação essas forças, a gente é mais feliz. E como cada um tem um jeito de usar essas forças, eu tenho que descobrir o meu jeito de colocar essas forças em ação. E é isso que a gente vai e tem estudado com as crianças. No próximo vídeo, então, eu vou falar de cada virtude para você conhecer as forças um pouquinho mais de detalhe. Tá bom? Obrigado.